Pessoal, boa tarde de novo, né? Para quem está chegando agora, bem-vindo ao nosso congresso online. Dando continuidade às palestras agora, nós vamos ter aula de manifestações bucais de doenças sistêmicas com o professor Alan Giovannini, ele é da Universidade Positivo, né? Então eu quero começar agradecendo, Alan, obrigada por estar aqui conosco, né, pela tua participação. Lembrando a vocês, gente, que esse é um congresso 100% gratuito, né? Que tem uma finalidade muito nobre, que é ajudar o projeto Odonto Vale. Então, a gente pede para vocês que estão participando dessas excelentes palestras aí durante toda a semana, que colaborem, né? Existem muitas famílias precisando nesse momento, então é só vocês colocarem o celular de vocês aí no QR Code na tela. Tem também a opção de doar pelo link do Vaquinha, que vai aparecer aí na tela para vocês. Então, colaborem, gente. Acho que esse é um momento que, né, nós temos que nos solidarizar com quem mais precisa. Alan, muito obrigada mais uma vez. Vou passar a palavra para você. Fique à vontade e vamos lá. Olá, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para fazer parte desse programa, que para mim é uma honra, e vou tentar colaborar um pouco com vocês, né? Compartilhando, então, as manifestações bucais e doenças sistêmicas. Para quem não me conhece, então, eu sou o Dr. Alan Fernando Giovannini, eu sou dentista formado pela Unesp de Araraquara, e sou médico também formado pela Faculdade Evangélica aqui do Paraná, doutor em patologia. E o que eu vou abordar com vocês hoje são algumas doenças um pouquinho diferentes que o que a estomatologia faz no programa normal, tá? Do programa usual e curricular. Vamos trabalhar um pouquinho, então, com algumas coisas diferentes, mas que são emergentes e graves, e que pode contribuir também para o entendimento, para a compreensão de vocês futuramente como profissionais da saúde, como dentistas, tá bom? Antes da gente começar a falar, então, quais são as entidades patológicas que a gente vai colocar em prática para a gente poder discutir, gostaria de dizer que eu deixei aí um plano de aula para vocês, neste sitezinho aqui, ó, tá? Vocês podem acessar o AF Giovannini, wixsite.com/estomatologia, lá tem jornada Tuiuti, e, consequentemente, todos os slides que eu passarei aqui, vocês podem buscar a qualquer momento lá, a qualquer hora, tá? Bem como no programa que eu tinha montado para o curso de estomatologia da UP. Então, ali nós temos uma gama de informações bem importante para quem gosta um pouco mais da estomatologia. Combinado? Muito bem, pessoal. Então, antes da gente começar a aula propriamente dita, eu tenho duas condições para falar para vocês. Primeiro, não esqueça de colaborar com esse QR Code que aparece na tela de vocês, né, que é importante, né, para adequação, como a doutora Cíntia falou. E como hoje eu acabei fazendo uma apresentação um pouco diferente, eu tive a oportunidade de convidar uma pessoa que para a gente é importante e que normalmente tem colaborado com as minhas aulas, que é o meu amigo Cebolinha. Olha aí, tá? Então, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre perguntas e respostas, mas quem vai dar o tom e quem vai ocasionar as primeiras perguntas para que a gente possa dar andamento, então, de tudo aquilo que a gente vai falar, é o nosso amigo Cebolinha aqui, combinado? E que Deus hoje lhe deu presente de falar de forma corretamente, sem erros, para que a gente possa compreender de forma um pouco mais adequada o que o nosso amigo Cebolinha for falar, tá bom? Qual é a abordagem que a gente vai dar primeiro? As abordagens são sempre doenças que acometem boca, e que tem uma característica de pele. Qual é a característica? A característica de exantema. O que é o exantema? Exantemas são aquelas lesões um pouco mais maculopapulares, de coloração avermelhada, ou um racho cutâneo, muitas vezes desencadeado por drogas ou por viroses. E o que hoje a gente vai abordar são alguns exantemas com características bucais. Por que eu falo de características bucais? Porque as lesões bucais, muitas vezes, são características de pródromo. Você consegue desencadear ou dar um diagnóstico de uma lesão antes dela ocorrer, justamente pela estomatologia. E alguma dessas lesões, elas são lesões graves. Então, hoje eu vou focar um pouquinho mais nas exantemáticas que acometem na infância. Para quem gosta um pouco mais ali de pediatria ou da própria estomatologia,
eu acredito que vai dar um pouco mais de gamas para vocês entenderem e qualificarem essas lesões de forma um pouco mais adequada. Então vamos lá, nosso amigo. Qual é a primeira pergunta que você vai nos colocar, então? A primeira pergunta é, por onde começar? Qual é a primeira doença? E nós vamos começar a primeira doença justamente pela primeira doença. Há muito tempo atrás, tentou se consagrar e caracterizar algumas doenças por número. E a primeira doença a ser compreendida de cabo a rabo, ou seja, em toda a sua extensão, foi a chamada primeira doença. E essa primeira doença é o famoso e temível sarampo. O que é essa doença? O que é o sarampo, que muitas vezes nos deixa de cabelo em pé quando você acaba falando sobre ele? Primeiro ponto, ele é uma doença viral, característica do vírus da família Morbillivirus, da subfamília Paramyxovírus. Por que ele é tão importante assim? Porque a infecção e a transmissão que proporciona esse vírus é a partir de uma transmissão aérea, por vapor, por vaporização. O que tem de importante nisso é que, sendo vapor, ele tem uma densidade muito pequena e ele é capaz de ficar em difusão pelo ar por 1, 2, quiçá 3 horas. Isso significa que você não precisa ter contato com uma pessoa que tenha sarampo, que você vai poder pegar desde que você inale aquele vapor por via aérea superior. Vale aqui a gente lembrar que não é só o sarampo que faz isso, não. O sarampo, tá? O vírus HVZ da varicela zoster, é muito plausível que isso aconteça. A bactéria da tuberculose e hoje em dia, porque vocês estão usando máscara aí, o Covid-19, o coronavírus, também é importante nesse sentido, desta vaporização. Portanto, sarampo tem essa coloração vermelha aqui, ó, tá? Muitas vezes o exantema ele vai estar compatível com a coloração do slide. Então, o que é o sarampo? O sarampo é uma doença viral de característica de transmissão pela via aérea, que tem uma incubação, ou seja, depois que você acaba entrando em contato com ele, de 8 a 12 dias. E o que é importante? O importante é que ele possui muitas vezes pródromos. Embora você não tenha a característica do sarampo como uma doença vermelha exantemática, nos próprios pródromos de 3 a 5 dias antes do exantema, é plausível você transmitir. E muitas vezes você não sabe que o tem, ou você não sabe que você diagnostica que uma pessoa tem sarampo. E vale a pena a gente destacar quais são esses principais pródromos que antecedem a doença propriamente dita, para a gente começar a entender um pouquinho mais a doença. O primeiro pródromo, e muito característico das doenças virais, é a febre. Uma febre que começa lá com os inícios da febre 37,8, sobe para 38, 38,5, 39, 39,5, 40. À medida em que essa febre vai subindo progressivamente, chega a um ponto lá pelos 40, 39 graus e meio, que ela começa a decair. E ela decai exatamente no momento em que uma pessoa começa com esse rachizinho aqui, ó, cutâneo. Aqui vale a pena uma cultura popular para quem está nos assistindo, que é a seguinte: a avó, a bisavó de vocês falavam, olha, a febre está muito alta, coloca uma camisa vermelha aqui, a febre passa para a camisa vermelha e o vermelhidão vai para você e diminui a febre. Isso foi o primeiro ponto de partida para você chamar de primeira doença, no entendimento do quê? Do que a doença tem um pródromo. Esse pródromo é febre, muitas vezes alta, que quando ele vai progredindo, de repente ele começa com a lesão exantemática, que é a lesão de rache, vermelhidão, maculopapular em pele. Ok? Qual é um outro quadro muito importante? Tosse. Olha só, é como se fosse qualquer resfriado em infância. Então você vai ter febre e vai ter tosse, mas aqui não é tosse, é muita tosse. É muita e muita e muita tosse. Uma febre acompanhada por tosse, que também você vai ter aí uma hiperemia ocular, famosa conjuntivite. Mas não é qualquer conjuntivite. Essa conjuntivite está associada à fotofobia. A pessoa não pode sequer entrar em contato com a luz, que isso a incomoda, assim, de forma crucial.
Mas o mais importante para nós, quando se fala em odontologia, é um pródromo que é patognomônico, olha só, o patognomônico das características, então, do sarampo, que a gente chama isso de manchas de Koplik, que é uma característica fundamental junto com febre, com a tosse e com essa conjuntivite com características de inaceitação, né, de luminosidade, que a gente chama isso de fotofobia. Lembrar, os pródromos transmitem a doença. A pessoa muitas vezes não sabe que está sarampo, não tem o sarampo, mas ele já começa a fazer, então, o quê? A infecção de outras pessoas. E o que é, então, as nossas manchas de Koplik, características do sarampo? E aqui eu vou dizer um pouquinho mais pausado para vocês, que é importante a gente guardar. São lesões enantemáticas. O que é enantema? Nós não falamos que era exantema, aqueles rachis em pele. Enantema são rachis em mucosas. Só que o sarampo, o exantema, a lesão de pele, é vermelho. Um vermelho que é compatível com esse vermelho que eu coloquei no slide para vocês. Um vermelho intenso. Vamos chamar esse vermelho de vermelho pecado mortal, vinhoso, violáceo. Mas o enantema, característico da lesão de boca, não. Ela é mais esbranquiçada. Ela é como se fosse várias papulazinhas brancas ou branco acinzentadas, aqui dá para se ver muito bem, em região de mucosa jugal, onde a gente tem basicamente na altura do segundo molar superior, bem nessa região característica. Mas uma coisa que nos leva a atenção é que, por mais que nós tenhamos uma lesão branco acinzentada, e que lembra algumas doenças, como se fala assim, nossa, nós temos uma papulazinha aí do líquen plano, por exemplo, de forma bilateral. Essas lesões do sarampo, ele tem uma base eritematose importante. Portanto, as lesões brancas vão ter uma base muito mais característica de ser uma lesão avermelhada. E aqui a gente tem, olha aí, as lesões brancas em um fundo extremamente avermelhado, característico do sarampo. Tá bom? E isso entra com um diagnóstico diferencial importante, que a gente chama, então, de grânulos de Fordyce, como que eles estão apresentados aí para você. Olha que o quadro é muito similar. Lesão papular, tá certo? De coloração esbranquiçada ou branco acinzentada, mas aqui um fundo avermelhado. Enquanto nos grânulos de Fordyce nós temos aí a característica de uma mucosa de aspecto normal. Esse rosa Hello Kitty que a gente tem aí, bem característico de uma coloração mucosa. Perfeito? Então, olha aí, grânulos de Fordyce, ou ainda manifestações de extrema precocidade do líquen plano, que começa com uma lesão fundamental, que é a pápula, antes da coalescência para formar as áreas reticulares, bem fundamentalmente das estreias de Wickham. Isso é muito característico do diagnóstico diferencial de sarampo. Depois da febre, depois desse contexto, como é que é o exantema? Só para a gente ter uma noção exata, para você começar a se preocupar. É uma doença de pele, máculo papular ou mancha em forma de várias papulazinhas, que também acomete muitas vezes a região palmo-plantar, que normalmente as lesões acabam, digamos assim, rechaçando essa regiãozinha. Mas o sarampo pega e pega com propriedade. A coloração do sarampo são esses rachis vermelhos intensos, pessoal. Muito intenso. E a manifestação que ele começa é o famoso mantra, que na criança ele sabe muito bem. Começa na cabeça, vai descendo e vai surgindo até as regiões dos pés. É mais ou menos do cabeça, ombro, joelho e pé, é isso? Cabeça, ombro, joelho e pé, e ela vai descendo e vai caracterizando, então, aquelas lesões de extrema vermelhidão. É grave a doença? Não resta dúvida que sim, porque ela tem complicações de extrema importância, seja ela por sinusite, por otite média, que é a característica de qualquer doença das vias aéreas superiores, desidratação, e isso aqui, ó, encefalite. A encefalite talvez seja alguma coisa do sarampo
que vai proporcionar, então, um quadro de demência para esse paciente e a perpetuação dessa demência. Feito? Tem que dar medo? Claro que tem que dar medo. Tem que dar medo, mas você consegue bloquear de forma adequada. Como? Com a vacina. Mas espera aí, a vacina não é dada pela tríplice tetraviral? Sem dúvida nenhuma, aos 12 e aos 15 meses da criança. Mas e se ela pegar sarampo antes? Se ela pegar sarampo antes, pessoal, você pode dar a vacina, e essa vacina ela não é contada no calendário. Mas é importante que se faça, mas ela só pode ser dada a partir dos 6 meses. E se não tiver a vacina? Se não tiver a vacina, você dá uma imunoglobulina, que são anticorpos contra o sarampo. Pessoas antes de 6 meses, ou que passou 72 horas de manifestação do sarampo e continua não fez o tratamento do bloqueio, aí eu sou obrigado a usar sempre o quê? A imunoglobulina, desde que seja até 6 dias após a contaminação. Combinado? Então vamos lá. O sarampo é grave, sem dúvida nenhuma que é. Mas todo exantema que tem lesão oral é sarampo? A resposta é não. Claro que não. Mas esse não, vocês começam a identificar que a cor desse não já não é tão avermelhado assim. E aqui a gente deixa de falar um pouquinho sobre uma coloração do sarampo, que a gente chama de exantema morbiliforme, que é o vermelho pecado mortal, vinhoso, para entrar, então, num outro quadro que é a rubéola. A rubéola é um sarampinho, onde eu vou ter um quadro de exantema bem com rosa claro, olha só, é essa coloração aqui mesmo, um rosa claro, mas que também nos proporciona pródromo, igual ao sarampo. Igual não, semelhante, com algumas diferenças. Quais são as diferenças? Ele é muito menos intenso. Eu vou ter conjuntivite, vou ter aquelas alterações gripais, eu vou ter fotofobia, mas aqui eu vou ter hiperemia conjuntival, eu vou ter a conjuntivite, mas sem a fotofobia. E aqui eu vou ter um outro quadro importante, que é o quê? Uma linfadenomegalia. E essa linfadenomegalia, né, que é aumento dos linfonodos, ocorre em 3 áreas muito bem específicas, que são as áreas, tá? Aqui subnucal, occipital, nós temos aqui, né, a região da retroauricular, e nós temos a cadeia posterior cervical. Essas são as 3 áreas fundamentais para o desencadeamento das linfadenomegalias característico da rubéola. Mas, e o exantema? O exantema é fraquinho, ele é bobinho, ele é uma doença, assim, bem boba, quase que não tem quase nenhuma repercussão. Mas é importante que a gente consiga diagnosticá-lo na odontologia. E, diferentemente do sarampo, que é vermelho, e a lesão de boca é branquinha, aqui a lesão da rubéola ela é rósea. E a lesão bucal ela é extremamente avermelhada. E qual é esse patognomônico da rubéola na orofaringe, por exemplo? São lesões localizadas na região de palato mole, com petequias, ou principalmente manchas ou máculas de um vermelho intenso. É como se fosse uma situação contrária. E essa lesão ela tem um nome, chamado de sinal patognomônico de Forschenheimer, que é muito peculiar, então, como sinal patognomônico da rubéola. Rubéola tem complicações? Tem, mas tem também aquelas lesões de panencefalite, mas é muito raro. É raríssimo acontecer. As lesões são muito pouco intensas e é uma lesão que, se você tiver vacinado, se a pessoa que estiver do teu lado já estiver imunizada pela vacina, isso daqui não tem intercorrência nenhuma, mas tem um sinal. O problema do sarampo significa que existe a possibilidade da rubéola congênita. E aqui, como eu coloquei para vocês, é catástrofe propriamente dita. Como assim catástrofe? É uma catástrofe porque vai provocar catarata, a criança vai ter dificuldade, uma acuidade visual comprometida e a acuidade também da hipoacusia, ou seja, ela vai não ouvir de forma adequada, por comprometimento também
dos nervos ali, né, do 8º par de nervo craniano, que a gente chama disso de vestíbulo coclear. Combinado? Outra coisa importante, ela leva persistência do canal arterial, aonde você tem falência, muitas vezes, cardíaca importante, e hipertensão pulmonar, que pode até matar esse paciente se tiver qualquer tipo de lesão endotelial, desencadeando, então, o que a gente chama de trombose pulmonar, ou TEC, trombose embólica, ou tromboembolia pulmonar, como vocês queiram chamar. Isso sim é catástrofe, mas eu não tenho a prevenção pela tríplice tetraviral? Eu tenho. Mas e a grávida que não tomou, ou tomou de forma adequada, ou ainda é susceptível? O que nós vamos fazer? Nós temos o bloqueio, como se faz no sarampo, e resolve o problema sem maiores problemas? Aqui só tem uma situação para fazer, e não é vacina, e não é imunoglobulina. Aqui é reza. Reza porque bloqueio de vacina, bloqueio de imunoglobulina não vai adiantar. Pede aí para Deus, para todos os santos, para Alá, afeta a tua fé, porque aqui se tiver qualquer tipo de programação posterior da rubéola numa gestante, aqui não tem o que ter jeito. Aqui o problema é rezar para aquela criança ou aquele concepto tiver o menor grau de intercorrência na sua formação. Feito? Muito bem. Quais são as outras lesões que é importante? Vamos tentar, então, colocar, é como se fosse tentar atirar num alvo o nosso aviãozinho para tentar fazer uma nova conexão de lesões de infância e que tenha também comorbidades de orofaringe, ou pelo menos lesões que sejam importantes para a gente, mas também que causem algumas gravidades. Aqui, pessoal, olhem que volta a ser uma lesão vermelha. Vermelha intensa. Por que vermelha intensa? Porque aqui nós temos um quadro de uma inflamação vascular. Eu tenho anticorpos contra vasos, ou pequenos vasos. E esses pequenos vasos, quando inflamados, têm um nome, chamado de vasculite. E a vasculite na infância, nós temos aqui uma doença que é muito mais comum em pessoas de origem oriental, japoneses, chineses, coreanos, chamado de doença de Kawasaki. É uma doença comum? É uma doença grave, gravíssima. Por que gravíssima? Porque ela tem algumas peculiaridades que podem matar esse paciente. Mas ela é dividida em duas fases. Que fases são essas? Uma fase chamada de aguda e uma fase chamada de subaguda. O que nós temos na aguda? As características clínicas aonde eu vou conseguir dar o diagnóstico. E o diagnóstico são febre alta. Mas você vai dar o paracetamol, a dipirona, o ibuprofeno, ela vai regredir. Sim, vai, mas ela nunca deixa de ser febre. Eu tinha lá 40, ela passa para 38,5. Eu vou tentar dar outro. Passa para 38,3. Mas ela não consegue sair do grau de febre. Sempre acima de 37,8. Portanto, febre remitente, por mais que você tente tratar. Febre por mais de 4 dias é o principal critério característico de uma lesão exantemática condizente com as doenças de Kawasaki. Só febre? Não. Febre é um critério obrigatório, mas eu tenho que apresentar mais 4 coisinhas. 4 coisinhas importantes, como que, por exemplo, conjuntivite bilateral, sem fotofobia. Com fotofobia, característica patognomônica do sarampo, a primeira doença. Tá? Eu tenho aí linfadenomegalia cervical com linfonodo sem supuração, sem formação de pus, mas com um tamanho acima de 1,5 centímetros. Eu tenho algumas alterações de extremidades, principalmente nas mãos, como descamamento das mãos ou ainda a vermelhidão palmo-plantar. Tudo bem. E daí? E daí que agora a gente vai entrar nas questões mais associadas com a odontologia, que também é um critério. Quais são elas?
eu tenho um exantema característico, né? É um exantema, mas ele não é formador de vesícula, ele é só mancha ou pápula, tá bom? E nós temos aí, isso aqui, ó, tá? Formação de exantema sem vesícula, e eu tenho também lesões orais. Orais por toda a boca, lesão bucal intensa, que pode ser a seguinte situação. Eu tenho lesão ulcerativa, eu tenho lesões de forma de mancha, mas bem avermelhada, e ainda posso ter uma característica importante nessa doença, que é a língua despapilada e extremamente vermelha, chamada de língua em framboesa. Um desses 4 critérios, com características da lesão oral, é fundamental para que a gente dê esse diagnóstico da doença de Kawasaki, que é uma doença fundamental. Por quê? Porque ela é uma doença que também promove um canal catastrófico. Mas antes da gente entrar na parte subaguda, o que nós temos na doença aguda? Então, febre. Febre que não passa. Mas aqueles 4 critérios, incluindo as lesões bucais. Então, fique atento. Lesão bucal junto com lesões exantemáticas faz parte do diagnóstico que você vai ter que fazer a partir de agora, entre aqueles 4 critérios. Combinado? Mas muito bem. Por que eu tenho que tratar? Porque é uma doença que faz muita trombocitose, ou seja, eu tenho o aumento de plaquetas nessa doença. Aumento de plaquetas, mas que eu tenho também lesão endotelial característico de formar trombose. Onde? Em artérias coronarianas. Então, eu vou ter uma doença que é, na realidade, um exantema. Quando eu toco esse exantema, eu tenho lesões palpáveis. Opa, eu preciso começar a pensar. E aí eu vou ter aneurismas, que é uma dilatação associada a tromboses nas artérias coronarianas, seja coronariana direita, coronariana esquerda, na descendente anterior, que vai fazer toda a irrigação da porção ventricular do coração. Imagina uma criança com essa situação. É morte iminente. Isso é uma catástrofe, por quê? Porque eu vou promover um infarto agudo do miocárdio numa criança, 3, 4 anos, onde eu podia tratar com o quê? Com AS, tá? Eu posso tratar com AS, posso tratar com clopidogrel e fazer com que essa criança não morra, tá certo? Qual é o índice de mortalidade? 90 a 100% se não tratada. E se eu tratar, passa a ser 1%. Vale a pena. Vale a pena arriscar o tratamento. Feito? Como diagnóstico diferencial dessas doenças graves, vamos tentar aí uma doença um pouco mais comum. Uma doença viral que é causada por um vírus chamado de Coxsackie-A. Coxsackie-A, mas tem um outro vírus também que é muito comum de ocorrer, chamado de ecovírus B ou 8. O que faz o Coxsackie? O que faz esses ecovírus? Ele promove uma lesão totalmente autolimitada, como o próprio nome diz, doenças de mãos, pés e bocas. O que é essa doença? É uma doençazinha que vai formar lesões crostosas ou maculopapulares vesiculares crostosas, aonde? Em mãos, pés e bocas, e também nádegas, tá bom? Essas são as regiões que ocorrem caracteristicamente por esse quadro viral. Associado a esse quadro viral, é claro, eu vou ter como um vírus do sistema infeccioso do trato superior. Eu vou ter sinais gripais, como muco, produção de muco, fotofobia não, hiperemia conjuntival, como conjuntivite, tá certo? E o que nós temos que fazer de importante para minimizar essa doença? Lavar a mão. Lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão e lavar o nariz. Soro fisiológico, 5, 6, 7 vezes ao dia. Aonde essa doença é autolimitada, uma semana depois, essa criança não vai ter absolutamente nada. Perfeito? Depois das lesões chamadas de lesões virais, eu vou tentar falar um pouquinho sobre uma lesão importante, mas é uma lesão bacteriana. Só que uma bactéria que ela é, digamos assim, colonizada por um vírus.
E que bactéria é essa? A famosa e temível Streptococcus pyogenes, ou ainda Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. O que ela tem de importante? Ela acaba fazendo lesões em pele, mas tem um tropismo muito grande pela orofaringe, principalmente pela tonsila palatina, pela amígdala, tá? É muito característico de pegar esta região da amígdala. E é uma região, né, e é uma lesão que vai me dar algumas informações importantes. Quais são? Língua e orofaringe. O que tem na língua? A língua vai me dar aquele mesmo aspecto da língua despapilada em forma de framboesa. Às vezes ela pode ter um aspecto mais esbranquiçado sobre ela, caracterizando, então, como se fosse uma saburra. Bom, pessoal? Mas o mais importante não é essa língua só em framboesa, que faz parte do diagnóstico, mas sim o que eu tenho de ter um aspecto de tonsila palatina hipertrofiada, hiperplasiada, e também eu tenho aí hiperemia com exudato extremamente serofibrinoso. Tá? Eu tenho a formação de pus. E aqui é que mora o grande perigo. Por que mora o grande perigo? Porque esta bactéria em especial tem grande afinidade por dois lugarzinhos bem importantes. Rim. Ele vai me dar uma glomerulonefrite, que a gente chama de síndrome nefrótica pós-streptocócica. A pessoa vai parar de fazer xixi, vai entrar em anúria, ela vai perder bastante líquido, vai perder bastante proteína na urina, ela vai ter hipertensão, oligúria, e ele ainda vai ficar com edema generalizado. E aí também eu posso ter um quadro muito específico de endocardite bacteriana com a necessidade futuramente de fazer uma troca de válvula cardíaca. Por isso que ela é extremamente importante e eu tenho que tentar diagnosticar. O que é importante no exantema da escarlatina? Exatamente o rubor facial, é que nem a Mônica está nos apresentando aqui, ó. Esse ruborzinho facial que apresenta-se desta forma aqui. Como se a criança tivesse um grande plastrão facial, só que do lado da boquinha nós temos aí uma palidez. É como se eu tivesse batido nas duas, né? Como se eu tivesse dado 2 tapas nas bochechas, isso que a gente chama de bochecha em forma de ser agredido, em forma de tapa mesmo, com uma área um pouco mais bem esbranquiçada, perioral. Isso é chamado de sinal de Filatov. Associado a esse sinal de Filatov, eu tenho nas regiões de dobras, né, cotovelo, nas áreas flexoras de dobra, um sinal de aumento dessas áreas de estrias, característica de um sinal chamado, não de Filatov, tá? Chamado de sinal de Dux. Perfeito? Então eu vou ter o sinal de Filatov, tá? E eu vou ter esse sinalzinho de Dux, também melhor aqui, está errado esse nome aqui, chamado de sinal de Pastia ou de Pastia. Combinado? E o exantema, ele vai ser extremamente discreto, eu não consigo identificá-lo muitas vezes, mas eu consigo tocá-lo. Por que eu consigo tocá-lo? Porque eu tenho a formação de uma estrutura que a gente chama de lixa. Quando eu passo a mão, é como se eu estivesse alisando uma lixa, mas embaixo dessa lixa que ele vai estar com uma borda, uma base extremamente eritematosa. Então, exantema em lixa, sinal de dobras, sinal de pastia, ou ainda o pastiar, e ainda orofaringe bem característico, eu tenho aí uma doença de escarlatina. Qual que é o principal tratamento que eu tenho para essas crianças, vamos chamar assim, que não é só de criança, de adulto também? O único tratamento plausível é a penicilina. Penicilina G, benzatina, que eu vou ter que atuar. Atuar como? Abaixo de 27 quilos, eu vou dar meia porção, que é 600 mil unidades internacionais em dose única, né, no glúteo máximos, portanto, no glúteo dessa criança, e se for acima de 27 quilos, eu tenho que dar uma dose inteira, que é 1.200.000 unidades internacionais. Funciona? É o único mecanismo que vai proteger essa criança contra ter aqueles problemas
principalmente da endocardite bacteriana. Fechado, pessoal? E qual é o principal diagnóstico diferencial da escarlatina? Coloco aí para vocês a famosa doença do beijo. Vamos tentar terminar com a última patologia de uma forma um pouco mais romântica, que a gente chama isso de mononucleose. O que é a mononucleose, então? Mononucleose volta a ser uma doença viral. Perfeito? Ela é uma doença viral. É uma doença viral característica pelo Epstein-Barr vírus. É a mesma que vai caracterizar, muitas vezes, o linfoma de Burkitt. Tá? Mas o Epstein-Barr vírus é da família do herpes vírus, que vai me levar, então, um quadro igual. De quê? De faringotonsilite. Mas aqui não é importante o exantema. O mais importante aqui, além da faringotonsilite, é o quadro de linfadenomegalia generalizada que ela vai ter. Ela vai ter linfonodos em toda a cadeia cervical, né, submandibular, retroauricular, mas o que vai mais me chamar a atenção são as linfodenopatias, né, epitrocleares, que é a região de cotovelo, e também esplenomegalia. O que é esplenomegalia? Aumento do baço. E também hepatomegalia, esplenohepatomegalia. E a hepatomegalia caracterizando, então, o aumento do fígado. Então, quando você palpa e toca essa criança, você vai ver que tem algo crescido no seu abdômen. E um dos grandes problemas da mononucleose não é nem a doença em si, que ela pode ser autolimitada, mas o grande problema é que ela pode ser confundida com a famosa bacteriose pelo Streptococcus pyogenes, que ela tem característica de dar doenças graves internas, entre elas endocardite. Aqui ela não vai dar, ela é autolimitada, mas eu preciso tomar uma atitude, principalmente para dar essa penicilina, para eu me precaver, tá? Embora seja um vírus, mais como profilaxia para a escarlatina do que um tratamento para mononucleose. Feito, pessoal? O que é importante para que você tenha a mononucleose como diagnóstico? Sorologia. Sorologia de um exame de sangue. E esse exame de sangue vai me mostrar algo que outras coisas não me mostram, que é uma linfocitose, um linfócito. Muito linfócito no exame de sangue, e esse linfócito com características atípicas. Lembrar que essa atipia não é o que vocês estão acostumados a ver como atipia com características ou sinonímia de neoplasia. Aqui nós temos apenas um quadro linfócito atípico, sem nada. Linfócito e mais nada. Característica, então, das mudanças pelo Epstein-Barr vírus. Feito? Alguém gostaria de fazer algumas questões? Tem dúvidas? É só me mandar essas dúvidas que, a partir de agora, estou a todos os ouvidos de vocês. Ok, pessoal? Espero que eu tenha complementado, espero que vocês tenham gostado da nossa palestra, né? E espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a compreensão e entendimento de vocês. Parabéns, Alan, aula sensacional, estão todos colocando aqui no chat, excelente aula, didática maravilhosa, muito boa mesmo. Agradeço Eu mesmo. queria fazer uma pergunta para você, uma coisa que eu sempre coloco para os meus alunos na Estômato é a importância do exame clínico bem feito, né? Que infelizmente na odontologia a grande maioria vai lá e olha só para os dentes, né? Então eu queria que você enfatizasse um pouquinho essa questão do exame clínico, da importância do cirurgião dentista fazer um exame minucioso, né, para poder chegar ao diagnóstico correto. Muito bem. Eu acho que o mais importante vou tentar complementar a tela aqui. O mais importante para a gente é tentar estabelecer o máximo que a gente pode para os nossos pacientes. Uma das coisas que me chamam bastante atenção é que a odontologia, ela também refere-se a um profissional de saúde. E por mais que, às vezes, você não tenha todo e necessário subsídio para você chegar num diagnóstico, tente encontrar tudo aquilo que você pode para falar, opa, esse paciente tem alguma coisa de diferente em que, na realidade, eu posso não chegar nesse diagnóstico, mas eu posso encaminhar para esse diagnóstico.
Olhe com detalhes o jeito que ele anda, olhe com detalhes se ele tem manchas específicas na pele, na face, dentro da própria boca, que possam me desencadear algumas situações sindrômicas. Não tente chegar, muitas vezes, no diagnóstico, chegar, esse paciente tem isso, mas tente olhar e falar assim, esse paciente tem síndrome. Síndrome do quê? De acúmulo de líquido? Vai procurar um pouquinho e tentar entender um pouco desse acúmulo de líquido. Esse paciente tem síndrome focal, que ele tem deficiência de me cumprimentar com o lado direito, o lado esquerdo. Ele tem deficiência, por exemplo, da rima bucal abrir de uma área ou mais da outra. Então, eu acho que você tem que olhar o paciente com detalhes. Perca um pouco mais de tempo em olhar todos e os mínimos detalhes. Isso não é característica de ser assim, eu não gosto da estomatologia, ou eu quero ser apenas um especialista em dentística. Mas, antes de mais nada, você é um profissional de saúde. Sendo um profissional de saúde, contemple a saúde do seu paciente de uma forma integrada, da melhor forma possível. Isso só vai retornar coisas boas para vocês. Como o que, por exemplo? A principal que um profissional de saúde precisa. E qual é? Confiança. Confiança, confiança e confiança. Sem confiança, os pacientes não te procuram. E você só vai passar confiança, pessoal, quando você sabe alguma coisa, quando você começa a ser diferente de outros profissionais. Como que? Buscar detalhes, buscar minúcias, tentar colocar um pouquinho mais daquilo que você aprendeu na sua prática. Então, detalhes são importantes. Todos e mínimos detalhes. Seja pequeno ou seja grande, ele vai fazer uma diferença na tua vida. Procurem colocar isso na prática de vocês. Não sei se eu respondi a tua pergunta, doutora Cíntia, mas procurem sempre colocar isso na prática. Exame minucioso e criterioso, né? Isso é fundamental em todas as áreas. Eu falo que, na realidade, a gente tem 3 coisas que eu gostaria, além desta aula, passar para vocês, e que não só a estomatologia, o diagnóstico todo, seja ele por qualquer tipo de especialidade, ele é baseado num tripé. O primeiro deles é disciplina, tá? Disciplina com aquilo que você for fazer. O segundo dele, disciplina. E o terceiro é disciplina. Tendo tudo isso, pessoal, o critério e vocês sabendo aquilo que você procura, como eu coloquei para vocês aqui, ó, não é suficiente que saibamos, a gente tem que aplicar tudo o que a gente sabe. E não é que tenhamos apenas boas intenções com nossos pacientes, a gente tem que agir. Isso aqui mostra o início do romantismo de Goethe, de Johann Goethe no Werther, mas é muito importante para vocês agora como futuros profissionais ou profissionais de saúde, que vocês já são. Ok? Vocês... Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, acho que não. Bom, está encerrando o nosso tempo. Então, eu queria mais uma vez te agradecer. Foi uma aula maravilhosa. Acho que os alunos 100% elogiando. Espero que seja a primeira de muitas aí, que você possa fazer mais parcerias conosco em futuros congressos. Tomara que o próximo seja ao vivo e a cores, né? Que não precisamos estar à distância. Então, muito obrigada mesmo. Obrigado vocês pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, hoje de forma online. Eu quero deixar o meu contato para vocês, eu sou uma pessoa extremamente aberta, tranquila, eu tenho o meu Facebook, eu passei para vocês ali um sitezinho, um blog que eu fiz para estomatologia, fiquem à vontade para vasculhar, para tirar dúvidas, ao que vocês precisarem, a gente está às ordens. Né? E espero um dia poder chegar e estar aí para vê-los vocês ao vivo e em cores, para poder, pelo menos, abraçar de forma um pouco mais humana, né? Sem essa tela de computador a todos vocês. Agradeço realmente de coração a oportunidade e estar com vocês hoje, para mim, foi uma honra, com certeza. Obrigada, Ana.